Peraí que o pessoal está entrando aqui. Tá. Enquanto isso, enquanto o pessoal vai entrando, Carol, para Diga. compartilhar o PowerPoint, eu coloco a tela Sim. inteira, coloco uma janela, como é que é? Tela inteira. Você pode Tela deixar inteira. seu documento aberto, já aí na área de trabalho, né, no computador, e apresentar agora, né? Vai ali no cantinho apresentar agora, e marca tela inteira, e vai aparecer um quadradinho, e você no meio, é só você clicar em qualquer coisinha ali que vai apresentar. Ah, Muito entendi. tranquilo. Aí apresenta a minha tela. A sua tela, só que aí você não vai se ver. Você vai conseguir. Não, você vai conseguir ver só o slide. Mas nós vamos ver você e o slide. Tá, não tem problema nenhum. Ver, todo mundo vai te ver e vai ver também o slide. Ah, e eu não consigo ver o chat, então. Você talvez não consiga ver o chat, mas eu vou monitorando o chat aqui com as dúvidas e com qualquer questão, viu, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar aí no chat, que eu vou monitorando aqui. Você quer fazer um teste da apresentação? Ou... Quero, só um instante. Deixa eu entrar aqui de novo. Pronto, aí eu já clico aqui no meio, compartilhar a tela. Isso. Compartilhar, já vou no PowerPoint, busco e coloco a apresentação. Isso, aqui tá funcionando. Ó. E apareceu já pra gente. Já apareceu. Exatamente, certinho. Aí você tá vendo só seu PowerPoint. Nós estamos te vendo no cantinho e estamos vendo o PowerPoint também. Tá, quando eu puder dar o start... tá, eu só vou te apresentar, por favor. Muito obrigada. Pessoal, boa noite a todos novamente. A professora Maria Flávia Máximo é advogada, sócia do escritório Castro Máximo Advogados Associados, professora de ética profissional da Escola Superior Dom Helder Câmara, julgadora do Tribunal de Ética e Disciplina da UAB, presidente da Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa e vice-presidente, nada menos, tá bom, do que o nosso IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família de Minas Gerais, tá? Ela é mestre e doutoranda em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável pela Escola Superior Dom Helder Câmara e é a professora que eu tô louca para trazer aqui pra gente, para ser nossa professora de ética profissional, se Deus quiser. Perfeito, maravilha, maravilha. Fico muito honrada. Maria Flávia, fica à vontade. Esse barulhinho que vocês estão escutando aqui, eu vou desligar meu microfone, vocês não vão escutar mais, que são os colegas entrando. Então, você fica à vontade, estou aqui acompanhando todo mundo, tá bom? E só para falar que eu estou morrendo de saudade de todo mundo, dos meus alunos, hoje eu estou aqui na FEM, nossa professora Luciana Nogueira está ali, Caroline Dantas está ali na outra sala, e nós estamos aqui morrendo de saudade. Essa faculdade não é nada sem vocês, viu? Nós estamos com muita saudade de vocês. Espera aí que a professora Luciana vai dar um oi. Vem cá, Lu. Eu tô aqui, nós estamos aparecendo aqui, Lu. Seja bem-vindo. Beijo. Bom, Maria Flávia, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada. Bom, turma, uma boa noite. Muito obrigada, eu agradeço demais a Carol esse espaço de fala. Estar aqui com vocês hoje é uma honra, né, como eu tinha já falado e mencionado, porque eu acredito muito nessa questão do novo mundo que nós temos adiante e tê-los, assim, participando da construção desse novo mundo e compartilhar disso com vocês. E realmente, como eu já tinha falado, é uma questão interdisciplinar, então, para mim, me honra muito estar aqui hoje. Parabéns, professora Carolina, pelo congresso, fazer um congresso desse porte, né, online, não é fácil, com todos os cursos, com vários palestrantes de alto nível, palestrantes muito renomados. Eu queria estar participando do congresso também, porque é fantástico. Mas, vamos lá, gente. A minha escolha, né, a escolha, que a professora Carolina pediu que eu falasse com vocês hoje, era abordar a questão ética, né? Eu trabalho com ética profissional há 12 anos, leciono ética e eu acho que hoje a gente vive crises éticas e no cenário da Covid, dilemas éticos, eles estão, né, eles vêm
inúmeros casos, em inúmeras situações. E diante desses dilemas éticos, né, o que cabe a nós? Então, o objetivo hoje, aqui, nosso, é justamente verificar, né, essas mudanças que a Covid-19 trouxe às nossas vidas, pensar nessas mudanças mais profundas, nas decisões que devem mudar a realidade à nossa volta. E, claro, a nossa vida pós-coronavírus, né? Porque uma coisa a gente já sabe, né? Voltar, né? Muita gente fala assim, tô doida pra minha vida voltar ao normal. Voltar ao normal, nós não vamos voltar. A gente volta a uma outra realidade, uma nova realidade. Estou sendo pessimista? Não. Estou sendo otimista a partir do momento que a gente pensa que essa nova realidade é uma realidade muito melhor, muito mais solidária, muito mais social do que a gente vinha, né, vivendo e vinha tendo observado. Então, entender que mundo é esse, né? A crise sanitária sem precedentes para a nossa geração é capaz de acelerar o futuro? E realmente é uma crise sanitária, uma crise de saúde sem precedentes. Por quê? Porque nossas gerações nunca antes viveu uma pandemia, né? A última foi a gripe espanhola de 1918. Então, meu avô tinha, na época, 2 anos, meu avô é falecido, e esses dias mesmos eu parei e pensei, poxa, eu devia ter conversado com o meu avô, eu queria ter perguntado para ele, por mais que ele tinha 2 anos, né, o que ele sentiu pós-gripe espanhola, como é que essa gripe chegou ao Brasil. A gente sabe, tem um pouco de conhecimento que atingiu mais São Paulo e Rio de Janeiro, mas Minas também foi atingida em menor circunstâncias, mas foi também atingido. Então, a gente fica, né, como nós somos muito pegos de surpresa, a gente nunca perguntou aos nossos antepassados como foi vivido isso. Né? Na época não tinha também essa estrutura que a gente tem hoje de registro, de internet, de filmagem, com mais facilidade e mais acessível a todos, para montar esse histórico, né? Então, que a gente saiba realmente daqui para frente trabalhar isso melhor. E quais são esses dilemas éticos que nós teremos que lidar nesse cenário? Essa reflexão do Pedro Ayara, que é um jornalista, ela me chama muita atenção. Tempos difíceis servem para algumas coisas, entre elas grandes aprendizados e reflexões incômodas. Falar de dilemas éticos são sempre reflexões incômodas, porque o que é a ética, né? Qual a ética a seguir? Né? Ética é diferente da moral? Sim, a ética é diferente da moral. A ética é diferente, a lei é diferente da moral? Nós temos, então, para aqueles estudantes de direito, a distinção, né, que o justnaturalismo, ele faz, e o justnaturalismo moderno, né, com John Phillips faz, que ele distingue a lei, nem sempre uma legislação, uma norma, ela é moral. Ainda que ética deontológica está lá escrita, ela não é moral. E nesse cenário de Covid-19, da Covid-19, como é que a gente enfrenta essas situações, né, de reflexões que não são incômodas, né? Antes de mais nada, é necessário lembrar que nenhum direito é absoluto. Né? Mesmo os direitos fundamentais, eles podem ceder, principalmente quando entram em conflito. O que ocorre, por exemplo, nas emergências como a atual que a gente vive, e justifica-se, por exemplo, como regime dado ao estado de defesa ou estado de sítio. Porém, em qualquer estado de sítio, né, porém, em qualquer situação como essa, em qualquer caso, as decisões da administração pública devem sempre se basear nos princípios descritos no artigo 39 da Constituição da República, sem abrir mão da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde, da proteção aos valores sociais, do trabalho, da iniciativa privada. Então, a gente tem que ter em mente sempre como um princípio maior a dignidade da pessoa humana na tomada dessas decisões. Me chamou muita atenção, eu, nessa época de quarentena, né, a gente está tendo, graças a Deus, tempo para estudar e para ler, porque o tempo que a gente fica no trânsito é o tempo que a gente consegue, então, se dedicar aos estudos e ler mais, porque realmente o trabalho online aumentou muito.
E lendo jornais, eu gosto de ler os jornais do mundo inteiro, e lendo nesses jornais, eu me deparei com essa tirinha do New York Times, e essa tirinha diz o seguinte, né, o filho e um pai dentro de uma sala, dentro da casa, e o filho olha para fora, né, assim, meio que o olhar além, e fala assim, nossa, eu me sinto como se eu estivesse aqui a eternidade. E aí ele fala, olha, eu não posso, filho, né, falando, menininho falando, no segundo quadrinho, olha, eu não posso ir ao teatro, ao cinema, eu não posso ir à pizzaria, eu sinto falta dos meus colegas de classe. E aí o pai, continuando a ler o jornal, ele fala assim, Anne Frank, né, e a família dela passaram 2 anos num porão. E aí o menino, então, fica com aquela cara de, né, tô pasmo. Né? E aí, então, o pai fala ao menino, era realmente essa cara, né, sem reação e pasmo que eu esperasse que você ficasse e sem comentários. E realmente, quando a gente se depara num cenário como vivido hoje por todos nós, né, e não antes imaginado, porque se 2 meses atrás alguém chegasse e falasse que todos estaríamos em casa, na distância, com distanciamento social, apenas aquelas profissões de urgência e emergência, trabalhando na linha de frente, que viveríamos, né, circulando nas ruas de máscara, todo mundo ia falar que a pessoa é louca, que aqui não é China, aqui no Japão, a gente não usou máscara na rua, e uma realidade completamente inimaginável para qualquer um de nós, visto muito em cinema, em filmes, em ficção científica, chamados inclusive de ficção científica, né? Ficção, era uma ficção, não, realidade nunca seria essa realidade. Então fomos pegos todos de surpresa. Agora, diante, né, de uma reflexão como essa, que Anne Frank passou 2 anos em um porão com toda a sua família, a gente se sente muito grato. O nosso distanciamento social, o nosso isolamento, o nosso fica em casa, é realmente de agradecer. Afinal de contas, nós somos privilegiados, inclusive, por estudar numa faculdade, por ter acesso ao ensino, ter um teto, ter onde dormir. Então, isso nos torna muito gratos nessa situação que a gente vive como sendo privilegiados socialmente. Mas também, essa tirinha nos traz um outro ponto de reflexão. Quanto tempo vamos ficar assim? Isso irá durar quanto tempo? Né? Se a gente tinha aquela pretensão de voltar à normalidade, a normalidade futura, ela não será a mesma. Isso é fato, e isso todos os pesquisadores já disseram, você nunca mais vai olhar para um corrimão, né, da faculdade, né, a gente chega na Unifem, sobe as escadas, pega no corrimão, você nunca mais vai olhar o corrimão da forma como você olhava, né? Antes a gente nem ligava para o corrimão. Agora, para pegar no corrimão, você vai ver se você passa um álcool em gel antes, álcool em gel depois, né? Aquela situação que a gente vai ter um cuidado maior, né? A gente não está podendo abraçar os nossos familiares, e isso, para o brasileiro, é muito difícil, né? Para a gente, que nós somos muito de tato, né, de carinho exacerbado, né, e assim, emocionalmente muito afetivos, isso tem sido um desafio para todos nós, mas não deixa de ser realmente uma posição muito privilegiada a que a gente vive. Bom, e quanto tempo, né, isso vai durar? De fato, esse novo mundo, essa mudança, o Leandro Carnal, que é um filósofo e muito, né, com certeza vocês conhecem ele fez agora, participou de uma entrevista na CNN, ele, um dia, Portela, no outro dia, Pondé, no outro dia, vale muito a pena vocês buscarem no YouTube, também vale a pena o Café Filosófico, que foi feito como live dele, do Leandro Carnal também, e ele fala em 3 fatores que aceleram a história da humanidade, e esses 3 fatores são justamente guerra, revolução e pandemia. E aceleram por quê? Porque igual a gente identifica no nosso tempo que por mais que nós tínhamos certos avanços e estávamos caminhando para certos avanços, esses avanços da noite para o dia se tornaram mais do que urgente, mais do que necessário. Por exemplo, né, e como nós vamos tratar hoje, a questão do homeschooling, do ensino domiciliar. Os professores, uma sexta-feira, então, já todos em casa, já era questão de distanciamento social, de isolamento,
de termos que ficar em casa, então as faculdades, as instituições de ensino, numa sexta-feira, falaram, olha, vocês se virem e na segunda, aula online. Então, muda, né, de um dia para o outro. Nós já estávamos, claro, estudando metodologias ativas, um ensino híbrido, todas essas questões, mas nós somos forçados a encarar esse futuro mais rapidamente, esse aceleramento, né, ele existe. A questão é, né, nós vamos enfrentar nossas crenças e fazer as mudanças significativas para o futuro, ou simplesmente queremos preservar o status quo? E há a possibilidade de preservar esse status quo? É possível voltarmos ao status quo? Né? Então, são questões que ficam para a gente. Bom, não é fácil ser bonzinho, não é fácil fazer a coisa correta, né? Isso exige de todos nós uma percepção, uma sensibilidade, um conhecimento muito elevado que nós humanos, né? Nós não somos perfeitos e a gente sabe disso, né? Não temos a pretensão também de sermos perfeitos, cada um na sua fé, mas aqueles que creem, né, em Cristo, a perfeição é dele. Nós, quem somos nós? Então, somos seres humanos passíveis de erro. Mas a gente começa a pensar em qual seria a nossa ação em detrimento, né, quando estamos à frente de dilemas éticos. Maria Fábia, só perguntar ao pessoal aqui, tá todo mundo ouvindo direitinho, gente? Tá todo mundo com o áudio ok? Ah, então tá. Não, beleza. Só queria um retorno? Não, beleza, ok. Porque falaram, teve um aluno que não estava tendo acesso ao áudio. Mas com esse tanto de sim, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Deve ser algum probleminha com ele ali, eu vou verificar. Tá. Fica à vontade, professora, pode continuar, desculpa te atrapalhar. Não, ótimo, pode atrapalhar. Também dar boas-vindas aos nossos professores que estão participando aqui conosco hoje. Legal. Que honra. Pois é, eu vou buscar o nome de todo mundo que está aqui, que eu ainda não identifiquei todo mundo. A professora Graciele, que coordena o nosso mestrado, ela está aqui, que eu vi. Vou buscar mais aqui quem está. Fica à vontade, desculpa te interromper. Que honra, não, pode me interromper sempre. Eu acho, assim, inclusive, a palestra, no final, eu vou deixar um grande tempo para a gente poder abrir, né, poder abrir as discussões, as questões, as perguntas. Essa questão ética, como eu falei com vocês, e eu provo isso aqui agora para vocês, ela nunca é fácil, e realmente são questões que nos incomodam de certa forma, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala, né, então ser bom é fácil, né, ter a tomada de decisão correta é fácil, não é. E um dos dilemas clássicos, e que eu sempre apresento, e que com certeza vários de vocês já tiveram acesso, mas como é clássico, eu não poderia deixar de trazê-lo aqui, é o dilema do bonde nos trilhos, né? Então, esse é o dilema ético mais clássico que existe, né, em toda a história da filosofia, do estudo nosso, é o do bonde nos trilhos. Então, você tem um bonde descarrilhado, um bonde vindo sem freio, desculpa, né, e desgovernado, e ele atingiria, né, no seu curso natural, ele atingiria 5 operários. Então, você mataria, o bonde mataria 5 operários. Mas você tem a oportunidade de estar ali ao lado, vendo aquela situação, e percebe que no outro trilho tem apenas um operário. Então, se você mudar a alavanca de lugar, você forçá-la para o outro lado, você muda o curso do bonde e ele atingiria apenas uma pessoa. A questão é, você economizaria 5 vidas em detrimento de uma, ou você economiza uma vida em detrimento de 5? Você puxa ou não a alavanca? Essa é a questão. Bom, se você responder do outro lado que você puxa essa alavanca, você adota, então, o que nós chamamos, né, da ética utilitarista. Ou seja, é mais útil, né? Então, eu seria, né, a grosso modo de ver, eu matar, né? Eu
condenar uma vida em detrimento de 5. Então, a maioria das pessoas, elas respondem que sim, que mudariam a alavanca, que puxariam a alavanca para mudar o curso do bonde de lugar. O problema maior, quando você se utiliza, né, do utilitarismo, da ética utilitarista, e essa é uma ética que, inclusive, é usada muito aqueles, né, agora a gente está aqui com o pessoal da computação, é muito usada na inteligência artificial, e esse é o maior medo, né, e o maior perigo da inteligência artificial, porque quem programa somos nós, homens, e no final, ali há uma ética utilitarista. Se eu beneficio mais pessoas em detrimento de uma. O maior problema de se pensar nessa situação é porque nenhuma vida ela pode ser condenada em razão de outras, né? Toda vida tem seu valor. O homem, ele é o fim em si. Então, eu deveria, segundo a ética, né, kantiana, né, do imperativo categórico, que avaliar diversas questões para chegar a uma conclusão final, se eu salvaria ou não a 5 ou uma pessoa. Até porque, se você pensar que você salvaria, né, 5 pessoas em detrimento de uma, se coloca isso numa questão, por exemplo, hospitalar, né? Você tem um hospital, então 5 pessoas com risco de vida precisando de transplante de órgão. Chega um indivíduo com um problema de fratura na óssea, em qualquer lugar, na perna, vamos supor, você então mata essa pessoa para pegar os 5 órgãos e economizar a vida de 5 pessoas, né? A grosso modo, claro. E então aí você já fala, não, eu não faria isso. Mas o caso é o mesmo. O final das contas, o resultado é o mesmo. A outra questão é porque você não teria certeza. Às vezes, essa pessoa que você acaba de desviar o bonde e matar é o cientista que irá descobrir a vacina para a Covid-19. Então, nesse caso, você não matou uma pessoa, você matou milhares em detrimento de 5. Então, você não teria certeza disso. E a outra questão, para complicar, né, mais o dilema ético clássico, é a pergunta: e se essa uma pessoa fosse um ente familiar querido? Ainda assim, você mudaria, né, puxaria a alavanca e mudaria o curso do bonde? Né? A maioria, né, cada um na sua razão, vai responder de uma forma diferente. Uma outra situação também, nesse mesmo dilema ético, é a seguinte situação. Então, o bonde está vindo descarrilhado, não tem outra trilha, mas você tem a oportunidade de jogar uma pessoa maior que impediria que o bonde, então, de jogar de uma ponte, que impediria que o bonde, então, matasse as outras 5 pessoas. Você salvaria 5 pessoas empurrando uma pessoa da ponte. A situação é a mesma, muda apenas a forma de matar essa uma pessoa em detrimento de 5. E a maioria das pessoas respondem que não empurrariam um sujeito. Então, é fácil quando a gente coloca, né, e dá essa culpa a um robô, né? Uma alavanca, ela é mecânica. Eu empurrando, eu estou matando. Na verdade, o agente da ação é único, é você. Mas aí as respostas mudam. Então, com esses dilemas, e esse dilema clássico da ética, né, a gente percebe que, né, a sua ação ela pode ser fundada em seus princípios, mas também em suas preferências emocionais e preconceitos. E aí a gente pergunta, e isso é ético? Né? O que seria a decisão ética a ser tomada? Bom, nos dilemas éticos, no cenário da Covid-19, eu trouxe 5 pontos, né? São vários, são inúmeros, mas eu escolhi 5 pontos para trabalhar com vocês. O primeiro deles é como alocar os recursos hospitalares escassos. E já adianto aqui que eu não vou dar a vocês as respostas, mas eu quero deixar
a minha provocação. Então, o primeiro deles é como alocar os recursos hospitalares escassos. O segundo, nós vamos trabalhar como enterrar os corpos de nossos conterrâneos. Terceiro, como será testada e distribuída a vacina Covid-19. O quarto, como preservar o direito de toda criança e adolescente ao ensino escolar. E o quinto, como iremos encarar o lucro por lucro. São 5 questões e, de certa forma, todas elas reflexões que nos são incômodas. E não haveria de ser de outra forma. A gente realmente tem que encarar esses desafios, né? São apenas alguns dos muitos desafios éticos com os quais o mundo precisa enfrentar agora e no futuro próximo. Como estamos lidando com vidas e mortes? Temos lidado, né? Temos o dever moral de examinar esses preconceitos antes de permitir que se banalize a vida humana. E é por isso que eu vou deixar aqui a minha provocação a vocês. Essa discussão, esse raciocínio, ele deve ser interdisciplinar. Não só, né, o direito ele não tem resposta sozinho, assim como a saúde não tem, a computação não tem, a engenharia não tem. Somos todos seres sociais e precisamos todos de um consenso e de chegarmos a um denominador comum, que chegue ao bem comum que a gente tanto busca, né, a todos, respeitando-se, claro, e sempre as diferenças de cada um, que é muito importante. Bom, na questão do alocamento dos recursos hospitalares escassos. Como a gente vê e é noticiado, esses recursos são escassos não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O mundo inteiro, todos os países passaram por problemas de falta de ventiladores para todos, de falta de hospitais, de leitos para toda a população acometida por uma pandemia. Fomos todos pegos de surpresa. Nenhum país estava preparado para a situação, para o cenário da Covid-19, né? Quais pacientes devem ser tratados primeiro quando os recursos são escassos? Você deve salvar o maior número possível de pacientes, ou pacientes com necessidade mais urgente, ou até mais, ou pacientes cujo papel social são mais importantes naquele momento, né? Então, nós não estamos falando de recursos escassos apenas para vítimas da Covid-19, mas a gente fala também em recursos escassos, recursos hospitalares escassos, para todo o pessoal da saúde, para a linha de frente da saúde, quando faltam máscaras, quando faltam kits de segurança, né, suficientes para poder, né, preservar a vida daqueles que amanhã vão salvar outras vidas. Em entrevista, uma médica italiana dizia que, nesse momento, há de se ter um senso muito, muito grande e até uma certa frieza no sentido do pessoal da saúde pensar em, primeiro, ele preservar a própria vida, para depois ele salvar a do outro. Isso é até uma instrução, né, de salvamento dos aviões, né, a questão no avião, quando a gente entrava no avião, né, tranquilamente, vamos entrar agora, né, mais futuramente, mas quando você ia viajar de avião, a aeromoça ou a televisãozinha dizia, né, numa situação de emergência, vão cair as máscaras, você primeiro coloca a máscara em si, para depois colocar no necessitado, naquele que precisa, ou na criança, naquela pessoa também que não teria, então, condições. Então, primeiro você se protege. Essa médica italiana dizia da questão de como a pessoa tem que parar, respirar, dar o descanso, olhar a questão dos equipamentos de segurança, caso contrário, ela pode acabar como uma das vítimas da Covid-19 e deixar
aí então de salvar outras tantas vidas. Né? Então, essas questões, esses dilemas hospitalares dos recursos escassos, né? Ele é muito sensível porque trabalha com vida, né? Então, por exemplo, 3 pacientes, nós temos um garoto de 16 anos com diabetes, uma mãe de 25 e um avô de 75. Todos estão amontoados em uma barraca de triagem de hospitais e lutam para respirar. Apenas um ventilador resta. Quem deverá ter a preferência? Deve ter a preferência o mais jovem, que ainda vai viver, ter uma vida pela frente, o de 75 anos, que tem conhecimento e sabedoria para conduzir a sociedade nesse novo mundo, ou a mãe que tem crianças responsáveis, né, cuja pessoas ela é responsável, né? Pessoas que dependem dessa mãe, desse familiar. É uma escolha sempre muito difícil, é uma escolha que não deve ser deixada nas mãos de quem está na linha de frente da saúde. Primeiro, pela responsabilidade enorme que carregam, e inclusive uma pressão psicológica, onde já tem vários estudos sendo feitos de que muitas pessoas atuantes e atuando na linha de frente nas UTIs não vão ter mais capacidade de entrar em uma UTI novamente. Profissionais da saúde, então, que estão realmente ficam com um emocional completamente desequilibrado. Então, a gente não pode, né, deixar essas decisões para serem tomadas pelas pessoas na linha de frente. Há de se ter um código de conduta. Né? Então, quando a Itália colocou aquele código de conduta, fez certo, ok, porém, quando ela colocou que os mais velhos, né, não seriam atendidos, e seria dada a preferência aos mais jovens, isso chocou muito a todo mundo no sentido de pensar, né, qual vida vale mais? É possível valorar uma vida em detrimento de outra? O Portela, né, ele dizia que essas questões éticas, elas são, além de muito sensíveis, elas devem, né, caber à sociedade um perdão, né, porque num momento como esse, a gente tem que perdoar essas escolhas que são feitas nessas situações de urgência e emergência, em situações que há um responsável, né, anteriormente, que foi aquela pessoa que não, né, aquele governante ou a própria sociedade que não pensou e não imaginou um cenário de uma pandemia e nunca se viu na necessidade de contratar, né, de comprar e de se preparar mais com os equipamentos e leitos para poder não ter que deixar essa escolha aos profissionais da saúde. Mas, sem dúvida alguma, esses códigos devem ser feitos. O Rio de Janeiro, se não me engano, é o único estado, por enquanto, que tem esse código da saúde, da conduta de condutas. Bom, realmente cabe a gente sempre o perdão nessa situação, e eu não discordo de Portela. Bom, a segunda provocação. Como enterrar os corpos de nossos conterrâneos? Né? Para lidar com a morte é uma situação muito sensível para todos nós, né, seres humanos. Mesmo ainda que lidem bem, não deixa de ser uma situação sensível, no sentido de emoção. Né? E há um depoimento de uma médica, né, em Manaus, a gente sabe a situação, como é que está Manaus, essa foto é de um enterro que foi feito um coletivo, né, um túmulo coletivo em Manaus, e foi muito criticada essa foto, essa situação, e essa médica, ela dizia o seguinte, né, numa entrevista para El País, ela disse: é difícil você ver pessoas morrerem sozinhas, 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 sozinhas. Ela cita sozinhas 5 vezes.
As pessoas morrem sozinhas, é uma morte muito solitária. Por mais que o pessoal da saúde tenha o maior cuidado, o maior carinho e um tratamento, né, da dignidade na morte, porque a morte dizem que é o momento que você realmente, né, filosoficamente, eles falam que é na morte que você se conhece, é na morte que você tem o seu eu, porque é ali que você teve a certeza, naquele momento da morte, do último suspiro, é que você teve a certeza, que você tem a certeza de que você viveu. Então, é um momento de muito cuidado, e deve ser de muito cuidado a todos nós. Rosa Monteiro, jornalista, então diz, né? Porque quem não respeita seus mortos, não respeita nada, nem sequer a si mesmo. Essa delicadeza com a morte, esse respeito à morte, ele é importante. Mas a gente também pensa na situação e essas questões de não conseguir a família se despedir é por um bem comum, ok, mas como nós estamos lidando com a morte? Há uma forma de lidar com a morte sem o respeito à religião de cada um? Porque, por exemplo, na Índia, né, eles colocam os mortos no rio Ganges e colocam boiando e o filho coloca o fogo, então vai cremando. Aqueles corpos da Covid com a Covid é questão de infecção, de poluição. Há estudos que são feitos de cemitérios que enterram, há uma contaminação do solo, podendo chegar, inclusive, né, ao lençol freático. Então, a gente tem essas situações a serem também questionadas. Na Filipinas, há uma... Eu tô com um negócio no olho, tá incomodando, vamos lá. Nas Filipinas, há um ritual de morte que as pessoas, elas deixam, né, seus entes falecidos na floresta, assim, mata ao léu, assim, aberto, o corpo lá aberto, para os urubus virem comer, né? Até que ponto aquilo você não vai transmitir mais Covid, aquilo é seguro para toda a sociedade? Então, são dilemas éticos que a gente enfrenta e que é uma responsabilidade de todos nós, né? É o mais duro, todas essas mortes sem consolo dos velórios e muitos sem a mera possibilidade de lhes dizer adeus. Uma coisa é fundamental, a gente ter respeito a todos esses mortos pela Covid. Há necessidade de que façamos, posteriormente, a todo esse prazo, esse tempo, esse ciclo que passar, a gente fazer um memorial, né, em homenagem a todos aqueles que foram sacrificados por essa doença, por esse vírus, que ataca toda a humanidade de forma como nós nunca pensamos. Na China, eles fizeram 3 minutos de silêncio, pensam em outras situações. É necessário que a gente sempre reverencie, que a gente sempre faça uma homenagem àqueles que nos deixaram pela Covid-19. Bom, terceiro ponto, né? Como será testada e distribuída a vacina Covid-19, né? Bom, enquanto se fala em vacina, muitos jornais saíram, né? Vai ter a vacina até setembro de 2020, nós vamos ter a vacina. Até setembro de 2020 tem a vacina. Ok, pode até ter vacina, mas e a distribuição dessa vacina? E o teste dessa vacina, né? Então, nós temos atualmente 6 vacinas sendo testadas em humano, não usadas, sendo testadas em humano. Há um processo todo, até ela chegar no teste a humanos, há um processo todo anterior. Nós temos uma vacina brasileira sendo testada ainda no protocolo, né? Sendo testada em animais. Depois de testada em animais, é que ela passa a aprovação de testes em humanos. Mas fato é que nós não vamos ter uma vacina antes de 18 meses. Né? A previsão que dão pelos estudos, pela média de tudo que acontece. Né? E essa vacina, né, uma vez criada, nós temos diversos laboratórios fazendo, não são poucos laboratórios, são muito, desde pequenos laboratórios a grandes laboratórios farmacêuticos, e a gente sabe muito bem a história da indústria farmacêutica e de toda a dificuldade que vem com ela, né? E a gente pensa, então, a distribuição dessa vacina, ela vai ser acessível a todos?
quem vai primeiro, né, se beneficiar dessa vacina? Ela vai ter uma patente, então aquela patente vai custar quanto? Outros laboratórios poderão ter acesso a essa patente ou não? Só um laboratório vai poder produzir. E aí, só um laboratório podendo produzir, qual nação será beneficiada? Essa nação do laboratório, de onde se descobriu, como a situação é uma situação da humanidade, há uns estudos de diversos, né, advogados, líderes, legisladores, até mesmo assim, digamos, não queria falar influencer no sentido pejorativo, mas grandes empresários, grandes lideranças mundiais que fazem um clamor dessas questões serem tratadas antes da descoberta de uma vacina. Há de ser feito um pacto global da vacina para o Covid-19, caso contrário, e antes da descoberta, porque caso contrário, nós vamos ficar à mercê, sim, de um laboratório. Essa distribuição não vai ser igual, essa distribuição não vai ser acessível a todos. Só para vocês terem uma noção, até hoje, né, nós temos uma expectativa de vacina da Covid-19 em 18 meses. Né? Muitos dizem que ela vai sair em setembro, mas até ser distribuída e tudo mais, teremos acesso em 18 meses. E até lá, a vida social será ainda, não estou dizendo com um distanciamento social, mas ela vai ser muito diferente, né? E ainda muito limitada. Mas, para vocês terem uma noção, a gente espera a vacina do HIV até os dias de hoje. A vacina do Ebola, ela saiu após 16 anos na África. E a vacina do Ebola, ela já tinha sido criada há muito tempo atrás. O problema todo foi uma disputa de governo que não deixou que o laboratório que tivesse criado essa vacina, ela fosse divulgada e fosse aproveitada pela própria população. Então, você vê que na situação, por exemplo, do Ebola e da África, a gente tem uma situação que uma disputa política levou milhares à morte pelo Ebola, né? Então, é uma situação que tem que ser debatida, tem que ser trabalhada por todos nós, né? Nenhuma dessas tecnologias produziu até agora um medicamento ou tratamento, nem mesmo foi provada para uso humano. Então, uma coisa é vacina, outra coisa é tratamento. É muito engraçado eu estar falando isso, achando que eu tenho todo o conhecimento da saúde, biologia, que eu não tenho, viu, senhores da saúde? Vocês entendem muito mais que eu. Se eu tiver falando alguma bobagem, vocês me corrijam, por favor. Tanto também as outras áreas. Mas, pelos estudos que nós temos, né, o tratamento ele é diferente de uma vacina. E o tratamento, né, para a Covid-19 veio aquela situação que a cloroquina, ainda tem esperança da cloroquina funcionasse. A China anunciou que a cloroquina tinha feito, né, tinha ajudado no tratamento da Covid. E isso não a hidroxicloroquina. Antes de chegar a hidroxicloroquina, que parece que é um grau menor e mais diluído da cloroquina, falaram-se em cloroquina. E em Manaus, então, num grupo de médicos no hospital, naquela dificuldade toda do sistema de saúde de Manaus, eles pegaram um grupo de 80 pessoas e separaram 40 pessoas num grupo, 40 pessoas no outro. Então, todos com Covid, vamos tratar essas 40 pessoas por decisão deles. Por isso que a gente não pode deixar essa decisão na linha de frente. Nós vamos tratar essas 40 pessoas com uma dose de cloroquina X. Essas outras 40 pessoas, no sorteio, nós vamos tratar com a dose de 2x, né, uma dose maior. E o resultado disso foi que pessoas, brasileiros, morreram com a dose maior de cloroquina. Então, não que não houveram mortes também com a medida menor de cloroquina, houveram sim, mas a gente percebe que essas situações, né, de testes de tratamento em humanos, às vezes a própria vítima da Covid, ela não tem sequer escolha, né, conforme ao tratamento que ela vai optar, pode ou não optar.
E isso de você tirar da pessoa o direito de escolha é uma coisa muito séria, né? Isso é você ferir realmente a dignidade da pessoa humana. Especialistas, então, alertam que vacina contra coronavírus pode ter custo muito elevado ou demorar muito para se tornar universalmente disponível. Bom, homeschooling, né? O ensino domiciliar. Então, da noite para o dia, né, os professores foram investindo muito em metodologias ativas, aprendendo ensino híbrido, o próprio MEC, né, colocou nas suas diretrizes básicas de ensino a questão da adoção de metodologias ativas, de ensino híbrido, fizemos diversos cursos, estávamos amadurecendo o ensino para trabalhar metodologias ativas, para trabalhar esse ensino online. Mas da noite para o dia, viram para os professores e falaram assim, olha, você, né, professora, amanhã online. E uma professora, né, nem todo mundo é igual, claro, eu tenho algumas qualidades, vocês têm outras, né, cada um tem a sua facilidade. O lado acadêmico, eu tenho colegas que são muito melhores no lado acadêmico do que eu tenho uma desenvoltura, às vezes, maior para falar em vídeo, sou mais cara de pau, acostumada, como os stories lá no Instagram, tal, essas coisas todas, e a gente, né, brinca muito, né, em frente às câmeras, me sinto muito à vontade, mas, de fato, você exigir disso a todos, né, que da noite para o dia o professor vira youtuber, né, é complicado. Inclusive, professores que nunca tiveram acesso à tecnologia, assim como alunos que também nunca tiveram acesso à tecnologia. Né? Nós somos muito privilegiados, então não vamos deixar de pensar naqueles também alunos que não têm acesso a essa tecnologia. E lembrando que em 2018, em setembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal ele deu uma decisão dizendo que o Brasil, a legislação brasileira, não recepcionava o ensino domiciliar, que toda criança e adolescente tinha, como tem direito, ao ensino escolar, né, in loco na escola. E aí, de repente, você fala assim, não, mudou completamente, agora o ensino domiciliar é aceito, realmente, né, o MEC já soltou as portarias, tá? E não tem como a gente deixar, né, parada a vida continua, mas houve, né, essa aceleração da história no ensino, o que a gente tem colhido bons frutos, né? Afinal de contas, professores que não sabiam que tinham essa habilidade de ser youtubers estão se descobrindo verdadeiros youtubers. Eu tenho vários colegas que estão se descobrindo muito youtubers, e às vezes é na dificuldade, né, que a gente consegue, né, desenvolver. E, né, as crises são parteiras de grandes transformações, né? Então, assim, é como a gente vê o cenário da pandemia nos força, né, a essas transformações. Mais uma transformação realmente para o bem. Mas nessa semana eu recebi até um vídeo muito interessante num grupo de WhatsApp das professoras que eram falando sobre a empatia, né, que os pais têm que ter com as professoras e seus vídeos caseiros e suas aulas online. Não está sendo um momento fácil para ninguém, estamos todos passando por essa juntos. Então, que tenhamos empatia com as professoras online. Você pegar uma professora de ensino básico, ensino fundamental, dando aula online, e o pai ou a mãe, um parente criticando a professora, é você quebrar ali um vínculo de ensino entre aluno e professor, que precisa ser formado até para o aprendizado necessário. Caso contrário, aquela criança não aprende, né? Então, são situações que nos levam realmente a dilemas éticos e a repensar a nossa posição, nossa atitude. Bom, como iremos encarar o lucro por lucro, né? Estamos cansados de ver que a economia, né, ela deve ser solidária, que o capitalismo viu, no sentido da pior forma de capitalismo, lucro por lucro em detrimento, né? E eu passo por cima de qualquer coisa, de qualquer bem comum, da própria sustentabilidade, da minha própria biosfera, do próprio planeta, do próprio meio ambiente, que é aquele que me dá a sobrevivência, né? E o ar que eu respiro, que nós nunca, né, agradecemos esse ar que a gente respira
tanto quanto agora, a gente agradece, e a gente percebe, então, que há uma transformação da economia, e esperança, claro, e uma economia de solidariedade, né? Então, nós vimos a própria, por exemplo, FIENG, através de seus sindicatos, levando, transformando, fazendo os respiradores para Minas. Diversas empresas doaram montantes, fizeram doações para construir o hospital de campanha. Várias lives que estão sendo feitas de cantores que cobravam por show, né? Estão dando lives de graça e recebendo doações para instituições de caridade. Professores estão dando aula. Muitas faculdades internacionais com acesso a cursos gratuitamente, livrarias cedendo cursos gratuitamente. Então, a gente tem visto realmente que cabe e que é possível, sim, fazer uma economia solidária, uma responsabilidade social, não só do empresário, mas também do próprio consumidor, né? A gente vinha uma sociedade consumerista exacerbada e que colocava todos em risco. Então, a gente começa a rever isso no novo mundo, até porque aquela situação que a gente vinha, né, a forma como vínhamos lidando com a economia, lidando com o lucro, lidando com o consumismo, ela não tem mais espaço nesse novo mundo. Bom, são 5 pontos que eu queria trazer para vocês, né? Há uma esperança, juntos faremos com que a esperança se sobreponha ao medo, a esperança é muito importante, né? Há muito que ser pensado sobre os dilemas éticos em todas as áreas, e por isso é muito importante, e me sinto muito honrada de estar aqui hoje com todos esses profissionais e profissionais de todos os cursos da Unifem. Essa interdisciplinariedade nunca antes foi tão necessária para todos nós. Sozinho, nenhuma profissão vai fazer, e eu fico e me sinto muito, mas muito feliz mesmo por participar, um pouquinho que seja, dessa transformação do mundo, no sentido de vir falar para vocês que são os verdadeiros agentes dessa transformação do novo mundo, porque vocês estão na academia, vocês são os estudantes, vocês estão vivendo isso diariamente com todos os professores, os melhores ensinos na mão de vocês, e é aqui, nesse caldeirão de pensamentos, que vocês transformam a sociedade. Então, eu arrepio mesmo, porque falar para agentes da transformação do novo mundo, e eu, né, como cidadã, né, e dependente de vocês e da transformação que vocês trarão a esse mundo no qual eu vivo, falar um pouquinho, ter a oportunidade de falar para vocês, me emociona muito, né? A sua vida faz parte dessas escolhas éticas. A minha vida faz parte de nossas escolhas éticas, né? Qual será a nossa ação daqui para frente? A gente não tem dúvida de que a ação do profissional do novo mundo, ela deve ser de resiliência, empatia, altruísmo, solidariedade, liderança cidadã, confiança, paciência, autocontrole, coerência, positivismo e amor, né? E é com isso que eu agradeço, né? E digo, né, ao final, eu gosto muito dessa frase do Alvin Toffler: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não são capazes de aprender, desaprender e reaprender. E por isso hoje eu estou aqui com vocês, aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. Meu muito obrigada e façam a sua escolha. Faça sempre a sua escolha ética. Obrigada, professora Carol. Obrigada a todos os professores da Unifem. Um prazer enorme ter estado com vocês aqui hoje. E deixo, né, aberto as perguntas a esse debate, se a gente ainda tiver um tempinho. E aqui agora eu interrompo o compartilhamento, não é assim? Certíssimo. Vou aplaudir daqui, todo mundo em casa tem certeza que está aplaudindo também. Muito obrigada, professora Maria Flávia. Eu espero que tenham, né, que eu tenha
colocar dessa sementinha, né, em vocês, agentes transformadores de amanhã, de pesquisar esses dilemas éticos, né, para não sermos mais pegos de surpresa da forma como estamos sendo pegos, né, e da gente poder sempre debater e prever realmente esse cenário futuro que virá. Isso é importante para a gente. Então, a parte da pesquisa, desse caldeirão de pesquisas e pensamentos da academia é único, né, professora Carolina? Muito obrigada. Isso mesmo, professora, muito obrigada. Eu vou aqui primeiro passar para você algumas perguntas que foram feitas dos nossos alunos durante a palestra. Ótimo, tá? Se eu souber responder, vamos lá. Com certeza. A primeira colocação foi, deixa eu só subir um pouquinho aqui o chat, pessoal, só um minutinho, foi do nosso aluno Daniel França. Ele estava perguntando sobre a questão da inteligência emocional. E como a gente pode identificar as emoções e tomar as decisões mais corretas possíveis diante de todo esse cenário? Acho que gira muito em torno dessa questão da inteligência emocional, que hoje vou arriscar falar que ela é mais importante de todas aquelas características do profissional, né? A gente chama muito hoje em dia, um nome muito, né, da modinha, né, dizendo, a questão das soft skills, né? Soft skills, exatamente. A gente tem a hard skills, que a hard skills são esses conhecimentos técnicos, mas a soft skills, a inteligência emocional, né? Nunca antes foi tão necessário também uma inteligência emocional para lidar com todas as questões. Às vezes você tem um aluno formado, né? Eu mesmo já recebi diversos, eu converso com muitos ex-alunos, meus alunos, inclusive meu Instagram, Carol, se puder passar meu Instagram para os alunos, depois se quiserem conversar, trocar uma ideia. Com certeza. Meu Instagram é @mfmáximo, então eu converso muito com meus colegas, obrigada, com meus pares, e às vezes, por exemplo, eu tenho umas perguntas que eu fico um pouco frustrada no seguinte sentido: professor, eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, o que eu devo falar? Professora, me pediram para fazer na entrevista, estou pleiteando um emprego, e na seleção há etapas, e me pediram para fazer um vídeo explicando sobre a minha vida e sobre a pretensão. O que eu falo, o que eu devo fazer? E essas situações, elas são identificadas a partir do momento que a gente tinha um ensino muito voltado para aquele ensino antiquado, digamos assim, e conservador, tradicional, no sentido do professor chegar lá na frente, falar, o aluno prestar atenção, no final alguém teve alguma dúvida, e todo mundo fica calado, e todo mundo cheio de dúvida, mas todo mundo calado, e aí o professor pega, vai embora e volta no dia seguinte. Então, e o aluno, então, vai para casa frustrado, né, e às vezes acessa algum vídeo no YouTube, às vezes lê alguma coisa, mas a maioria das vezes ele termina mais assim, recolhido naquele aprendizado que teve. E uma coisa que a metodologia ativa faz é justamente desenvolver, né, e trabalhar a questão das soft skills, da inteligência emocional também no aluno. Então, uma aula online, por exemplo, não adianta só você assistir a aula online, igual, por exemplo, eu estou dando minha aula online no horário da minha aula. Agora, não adianta eu só dar minha aula online se o aluno não vai depois buscar outras referências. E o mundo hoje de informação é muito vasto, né? A internet é muito vasta, o acesso é muito grande. Então, realmente, a inteligência emocional, Daniel, ela se faz muito importante. E agora, como ter a inteligência emocional? Se não me engano, a pergunta do Daniel foi mais ou menos essa, né? Como ter, como desenvolver a inteligência emocional, professora Carolina? Isso mesmo. Então, como ter? Realmente um ensino, né? Um desenvolvimento prático. Trabalhando no dia a dia e aceitando, sabe? Assim, aceitando, Daniel, o próprio erro. Aceitar o erro é muito importante, ainda mais nesse cenário. Né? Como eu mostrei para vocês, naquela questão do bonde, não quer dizer que você tomando uma ou outra situação, uma ou outra alternativa, fazendo a opção por 1 ou por 5, você vai ter a opção correta. Por exemplo, você poderia fazer a opção, né, por 5 e não 1, e aquele 1
amanhã ser um terrorista, né? Você não tem, o cenário, ele é imprevisível, você não tem uma bola de cristal, você não é Deus, né? Você não é perfeito, mas para desenvolver essa inteligência emocional, só mesmo na prática, e para praticar, a gente tem que estar ciente de que vamos errar, e que errar é humano. Então, aceitar o erro e corrigi-lo, né, na situação quando possível. Quando não possível, você não fazer e cometer aquele erro novamente. Então, a gente ter essa humildade é importante. Seria a minha dica nesse desenvolvimento da inteligência emocional. Ótimo, muito obrigada. A próxima consideração é da Adriane Legnani. Salvo engano, a nossa querida Adriane é nossa aluna do mestrado em biotecnologia. Adoro. Ela fez uma colocação aqui muito interessante, que é sobre as consequências que nós vamos ter de não viver o luto. As pessoas não estão conseguindo viver o luto. Então, quais são as consequências, sobretudo, para essas questões, né? Acho que do momento mesmo que estamos vivendo. É uma questão... Adriane? Adriane, isso. Adriane, é muito pessoal, né? O luto, ele é muito individual, ele é muito pessoal. Então, eu, Maria Flávia, eu não poderia falar pelo luto do outro. Mas, sem dúvida alguma, a falta, né, de vivenciar esse luto traz um reflexo social muito grande. Por isso eu falo muito da necessidade da gente, posteriormente, fazer uma reverência, um monumento para aquelas famílias, né? A gente também sabe de casos de pessoas que têm deixado, em Manaus, por exemplo, esse depoimento da médica dizia também que é muito assustador você ver famílias deixando idosos no hospital para morrer mesmo, sem depois buscar saber o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Então, tem pessoas também que não precisam do luto, né? Então, é muito individual essa questão. Mas, de uma forma geral, a sociedade toda sofre, né, a falta da vivência do luto. E realmente nós vamos ter que ver como a gente vai conseguir reverter isso depois e reverter de forma a preservar, né, a saúde mental como sociedade, do ser social. E aí com a turma da psicologia, da saúde, mas os estudos da bioética, eles são muito importantes. Então, muito feliz de conversar com você. Eu participo do grupo de pesquisa de bioética do CEBID. Não sei se você já teve acesso, se vocês tiveram acesso aí no mestrado da faculdade, o CEBID é aberto, que participa a PUC, participa a Faculdade de Ouro Preto, é o Centro de Estudos de Bioética. Então, vale a pena depois também incluir a Unifem no CEBID, porque a gente trabalha juntos. O Matheus Otto, ele está perguntando, doutora, você acredita que mesmo a longo prazo o convívio social jamais será o mesmo depois da Covid? Acredita ser impossível retornar ao status quo anterior a essa pandemia? Matheus, eu vou te chamar de doutor também, tá, meu doutor Matheus? Você é meu colega, então não precisa de doutor, não precisa dessa formalidade, não. Enfim, Matheus, eu tenho certeza que não vai ser igual. Eu tenho certeza que a gente vai viver uma outra sociedade. É uma nova era. O status quo, ele não volta. Mas não volta mesmo. E não volta por diversas razões. Porque realmente não tem que voltar. E se voltar, estaremos sujeitos a outras pandemias, a outros riscos sociais, né? Tem um sociólogo alemão chamado Ulrich Beck, que fala sobre sociedade de risco. E eu estudo muito sociedade de risco. E sociedade de risco, rapidamente e resumidamente, o Ulrich Beck, ele alemão, né? Então, ele segundo, né, a situação dele ali próximo, né, à União Soviética, Europa ali, ligada, então, a Chernobyl, né, ou Chernobyl, como gostam, alguns falam, outros não, em 1986, a partir, então, de 1986, verifica-se com o acidente de Chernobyl,
que, ao passo que houve, né, com a Revolução Industrial, uma produção de riquezas, cresceu proporcionalmente e paralelamente, porém de forma invisível, transfronteiriça, transgeracional, sem fazer distinção de gênero, religião, qualquer situação, também a produção de riscos, e riscos que são sujeitos, que estamos todos sujeitos. E esses riscos trouxe catástrofes a toda a humanidade e sociedades. Então, a gente voltar no estado quo é a gente estar sujeito à vivência de novos riscos, de novas pandemias. Então, tomara que a gente não, né, tomara eu torço para a gente não viver, né, para a gente não voltar realmente ao status quo. Mas se a gente for falar em status quo no sentido de contato social, de emoção, a gente vai voltar muito melhor. Porque, e por isso também eu não acredito que a gente volte no status quo. Porque hoje você olha para o outro com outro olhar. Hoje você sabe o valor de um terceiro, o valor do próximo, né? Hoje você não sobrevive se o seu vizinho não estiver também tranquilo, sem uma higiene, uma sanidade, né? Com a salubridade. Então, isso, o vizinho me importa. Então, essa solidariedade para o futuro, ela muda, e isso é o mais bonito. Nós vamos viver, sejamos sempre positivos nesse sentido. O estado quo, ele não vai voltar, mas ele realmente não tem que voltar, porque o mundo novo que vem pós-pandemia é muito melhor para todos. Eu só pegando o gancho no final aí, professora, isso é muito importante. E quem não pensar assim, eu acho que ainda não entendeu o que está acontecendo, né? Pense, nós estamos todos em casa, vocês estão tendo aulas remotas, a economia parou. Então, é um sentimento de terceira guerra mundial que nossa geração não viveu. Todo mundo que está aqui, todos os nossos professores, todos nós, por mais um pouco velho que seja, nós nunca vivemos isso. Então, vamos aproveitar para amadurecer, né? Teve muita coisa ruim, mas vamos tirar as boas lições de tudo isso, né? Para a gente poder já finalizar, a Rosileia fez um comentário, mas aí eu só vou comentar. Ela perguntou sobre a questão da volta às aulas, os alunos em escolas públicas, né, que não tem essa possibilidade que vocês estão tendo, que é não perder o semestre, que é não perder o ano letivo. Eu acho importante a gente ressaltar isso. Todas as faculdades, elas foram para o online, não é só o Unifem. Não, tá bárbaro o trabalho. Professora Maria Flávia dá aula na Dom Helder Câmara, ela vivencia, e todos os problemas que ela tem lá, eu tenho certeza que são os que a gente tem aqui, e tá todo mundo tentando acertar. Gente, olha, eu tô tão orgulhosa da nossa classe de professores, porque a gente tá acertando muito. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar uma pane, e a gente não deixou o pique cair. Nossos alunos continuam sendo instruídos, a vida continua girando, e é isso, eu falo muito isso com os meus alunos, porque, por exemplo, no direito, na saúde com a telemedicina, na engenharia com a questão toda autônoma, com a questão toda de novo urbanismo, nova noção de cidade, de convivência social, na computação, né? Na computação com a questão da inteligência artificial, na nutrição com a questão da fome, do acesso à qualidade, né, de saúde e de alimentação, inclusive, né, da parte da nutrição. Saiu a reportagem que já mudou a alimentação do brasileiro. Ele hoje está consumindo mais abacate do que coisa, o que era. Todo mundo tomando suco de inhame para melhorar a imunidade. Então, assim, são situações que estão trazendo um resultado muito positivo. Mas a classe dos professores era uma classe que não estava preparada totalmente para isso, né? E a gente reconhece isso muito. Então, quando fala assim, e os professores conseguem dar essa volta, e aí você fala assim, realmente, gente, professor, tá assim, que legal, e que bom, eu estou muito orgulhosa. Bom, enfim, agora a questão, né, eu fico muito feliz, a questão realmente do ensino público, né, a gente tem ensinos públicos e ensinos públicos, né, claro.
Mas as políticas públicas, elas vão ter que ser feitas, refeitas, e eu acho que aí cabe uma solidariedade de todos nós, né, de fazer programas voluntários nas escolas, de não deixar a peteca cair, e o problema maior que a gente tem com essa desqualificação, desequilíbrio de ensino, é a questão da desigualdade social, e a gente sabe o tanto que isso reverte negativamente a uma sociedade. Então, nós vamos ter que ter políticas públicas e vamos ter que ter também, não só deixar por conta de governo, mas iniciativas privadas, voluntárias, para poder alcançar os menos favorecidos socialmente e não deixar que cresça a desigualdade social, porque a desigualdade social, ela, no final, ela me atinge, ela atinge a todos nós. Então, essa nova visão que a gente passa aqui. Se o outro não está bem, eu também não vou estar. E olha que interessante, a Letícia, ela é aluna da Educação Física, e ela falou aqui que muito bom, muito produtivo, foram discutidos alguns pontos que eles abordaram nas aulas de Filosofia e Educação Física, nossa querida professora Rosana, e agradecendo a você. Uma última pergunta, para a gente poder encerrar. Isso aqui só o professor César falando aqui, né, que o professor, ele pensa fora da caixa e ele deve mudar os paradigmas. Isso mesmo, professor. Eu não sei qual é o nosso aluno que perguntou aqui sobre a questão das escolhas éticas para salvar vidas, né, mas eu acho que você abordou muito bem aí ao longo da sua palestra, e é muito sobre as escolhas trágicas, mas dentro da ética, dentro... Não há vida mais valiosa do que outra. A gente não tem como mensurar isso, né? Então, nesse momento que profissionais da saúde, né, forem submetidos a essa escolha, a única coisa que eu peço é a questão da empatia e do perdão para com esses profissionais. Porque no lugar deles, a gente não saberia o que fazer. É a questão do bonde. Não tem uma resposta certa, porque nenhuma vida vale mais do que outra. Exato. E, gente, eu queria primeiro agradecer a todos os nossos alunos, a todos os nossos professores que estão aqui conosco, agradecer a você, professora Maria Flávia, tá, por disponibilizar um tempo na sua louca agenda para estar conosco. Alcançamos aqui, tivemos ao longo da nossa palestra 172 participantes, 172 alunos aqui participando conosco. Quero agradecer muito a você, as portas do Unifem estão abertas, agradecer aos nossos professores, aos nossos alunos. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, vamos cuidar da cabeça, vamos cuidar da mente, da alma, do corpo, e que tudo isso passe logo, que essa faculdade vazia sem vocês... Hoje eu chorei quando eu cheguei aqui, porque eu estou com muita saudade e a gente quer ver todo mundo aqui junto, né? Professora, muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Prazer enorme. Um beijo. Obrigada. Ô, Carol. Tchauzinho. Oi. Oi, desculpa. Você tem que voltar a dar aula na Santa Agostinha. Já tá doido? Você só, gente, fecha tudo isso aí. Esses meninos me matam. Meus ex-alunos. A professora Carol é ótima, gente. Muito obrigada, viu? Eu também gosto muito dela. Parabéns. Duas doidas aqui. Ô, Flávia, obrigada, viu? Uma boa noite, fica com Deus. Boa noite. Te mandei fotinhos e te marquei. Um beijo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, gente. Pessoal, eu vou encerrar. Como é que eu saio? É só você. Já sei. Beijo. Tchau, gente. Pessoal, agradeço imensamente todo mundo que ficou aqui conosco até agora. Amanhã temos mais palestras no turno da manhã, para quem quiser assistir, e à noite também, tá bom? Todos os links no site. Peço desculpas por eventual transtorno que alguém tenha tido. Se tiver, manda aí o zap ou e-mail aí para a coordenação. E desejar a todos uma boa noite e até amanhã, tá bom? Eu vou pedir para todo mundo sair para eu poder encerrar a sala e parar a gravação, tá bom? Peço que todos
possam aí encerrar a sala, tá bom? Um abraço.